Olá, tudo bem com vocês? Vamos hoje estudar o capítulo 10, né? Nós vamos falar dos tecidos que está na apostila 2 e começa na página 19 e vai até a página 31, né? Então, nós vamos falar de tecido. A ciência que estuda o tecido é chamado de histologia. E se a gente comparar o nosso corpo com uma parede, né, de uma casa, a gente vai ver que as células, elas se comportam como se fosse o tijolo, né? O conjunto de tijolo forma uma parede e o conjunto de células no nosso corpo forma um tecido, tá? Tecido é um conjunto de células que desempenha as mesmas funções ou tem funções semelhantes, tá? Então, a gente vai ver aqui no desenho ao lado, que não tem na apostila de vocês, os vários tipos de tecido: tecido adiposo, o sangue, o tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo frouxo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Tipos de tecidos, as funções básicas. Então, a gente vai ver, né, estudar os 4 tipos de tecido. Primeiro, epitelial, que vai formar a pele, né, é o revestimento, proteção. O tecido conjuntivo, ele tem a função de união, de preenchimento, sustentação. O tecido muscular tem a função de movimento. E o tecido nervoso, a condução de estímulos. A gente vai falar do primeiro, que é o tecido epitelial, que ele serve, né? Ele pode ser de revestimento ou de secreção. Então, a gente vai falar primeiro o de revestimento, tá? Ele é formado com uma ou mais camadas de célula, né? Portanto, ele pode ser simples ou estratificado e reveste a parte externa ou internamente o nosso corpo, né? A epiderme da nossa pele é de tecido epitelial. Nós temos várias camadas, né? Por isso é o estratificado, nós temos várias camadas aqui. Ele também sofre um espessamento, um aumento de queratina, que a queratina é uma proteína que ela está nas regiões de maior atrito na pele, por exemplo, na palma das mãos, no cotovelo, planta dos pés. Às vezes ele não é queratinizado, então a gente vê que tem, por exemplo, uma planta, as plantas do, né, a planta do pé, né, as plantas do pé, a palma das mãos, você vê que ela é muito mais grossa do que outras partes do nosso corpo. É por causa da queratina. Na epiderme, a gente encontra as células que fabricam a melanina, que são os melanócitos. E a melanina é um pigmento responsável pela cor da pele e por proteger contra os excessos de raios ultravioleta do sol, tá? Agora a gente vai falar do tecido epitelial de secreção. Esse, ele vai formar as glândulas, né, que fabricam produtos úteis ou produtos de secreção. Elas podem ser classificadas em exócrinas ou de secreção. Elas podem ser exócrinas ou de secreção externa, né? Elas podem ser endócrinas ou de secreção interna, ou ela pode ser mista. As glândulas exócrinas, tá? O que a gente vai ver aqui nessas glândulas? Que seu produto não cai na corrente sanguínea. Então, a gente tem as glândulas sudoríparas, né? Que fabricam o suor, as lacrimais, as mamárias, sebáceas, digestivas. O produto delas não cai na corrente de circulação. As endócrinas ou de secreção interna, eles já vão cair, o seu produto ele cai na corrente sanguínea. Então, elas fabricam hormônios. O que são hormônios? Hormônios são os mensageiros químicos, né? Então, nós temos a hipófise, as suprarrenais, a tireoide, a paratireoide, tá? E a mista é aquela que apresenta a exócrina e a parte endócrina, tá? Bom, tecido conjuntivo, tá? Ele apresenta uma substância intercelular. Se a epiderme, tecido epitelial, não tem vascularização, a derme, tecido conjuntivo,
mostra capilares sanguíneos. Então, a gente vai ver que agora ele já tem substância intercelular. São tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, o cartilaginoso, o ósseo, hemocitopoético e o tecido adiposo, né, a gordura. Conjuntivo propriamente dito, ele vai formar, tá? Ele reveste a parte interna, né, dos órgãos ocos, formando as mucosas, por exemplo, a mucosa da boca, a mucosa gástrica. Então, a gente vê que dentro da nossa boca, a gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Forma também as glândulas, tendões. Encontramos fibras, umas delgadas e outras mais espessas, além de células. Então, a gente tem aqui os tipos de fibras, tá? Fibroblastos, mastócitos, histiócitos e os plasmócitos, que são tipos de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a gente vê ele aqui, ó. Todos eles aqui, né? Nesse desenho aqui da apostila, logicamente um desenho que tá um pouquinho, né? Sei lá. Para combater as células invasoras, como bactérias, o organismo tem células de defesa, como os glóbulos brancos, tecido conjuntivo e plasma. Porém, o combate às moléculas invasoras, como os vírus, é realizado por anticorpos, as moléculas de defesa. Tá? Então, a gente tem esse, né, caso aqui, os glóbulos brancos, né, que vão fazer o combate, né? Ele tem uma função da célula de defesa do nosso corpo. Tecido cartilaginoso, a gente vê o desenho aqui do lado, ele tem uma substância intercelular, as células cartilaginosas, e a função da proteção e é formado por células e muitas fibras. É resistente, mas muito flexível e não apresenta vasos sanguíneos. Onde a gente encontra cartilagem? No nariz, nos anéis ao longo da traqueia. Ele vai impedir com que esse tubo se feche. Articulações ósseas, nas orelhas externas, nos discos invertebrais da coluna e outros lugares, tá? Tecido cartilaginoso também é um tipo de tecido conjuntivo. O ósseo, tecido ósseo. As células ósseas estão mergulhadas em uma substância intercelular muito mais resistente. Por quê? Aí ocorre a presença de sais minerais, principalmente o cálcio. Então, os ossos oferecem proteção aos órgãos delicados e também sustentam os músculos. Por isso, né, eles são muito resistentes. Por outro lado, possuem certa flexibilidade pela presença em sua constituição de material orgânico como proteínas. Então, aqui a gente tem o desenho de um tecido ósseo e as células ósseas, né? Que ela tem muito mais resistência e ela vai proteger os órgãos internos, como nós temos o exemplo, né? A nossa caixa torácica, que protege o pulmão, o coração, né? Formado pelas costelas. Nós temos um outro tecido que é o hemocitopoético. Esse tecido, ele forma o sangue e a linfa. Então, a medula vermelha dos ossos, produz células do sangue, os eritrócitos, que são conhecidos como os glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, e trombócitos, que são conhecidos como plaqueta. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos, tá? Ou as hemácias. Eles não têm núcleo, caem na corrente sanguínea, tá? E a cor é dada por um pigmento que é chamado de hemoglobina, que possui a cor, né? Que dá a cor vermelha aos glóbulos vermelhos. E ela é uma proteína que é formada de átomos de ferro e vai servir de transporte de oxigênio, alimento e uma pequena parte de gás carbônico, tá? No nosso corpo tem em média de 4 a 5 milhões de células por milímetros cúbicos de sangue e eles são
periodicamente substituídos. O ferro é reaproveitado, tá? E porque as hemácias são destruídas pelo fígado e pelo baço. Então, se a gente vê aqui, é uma célula que não tem núcleo. Então, eles duram de 90 a 120 dias. O nosso organismo reaproveita, né, a sua composição, no caso aí o ferro. E a medula vermelha produz constantemente. Aqui nós temos um desenho, tá, de um sangue, que ele foi centrifugado, que aparece ele aqui separado. Então, o sangue, ele é formado pela parte líquida, o plasma, e pela parte sólida, aqui, que é formado por glóbulos. Então, nós temos uma parte de leucócitos, de hemácias e plaquetas. A outra parte, que é líquida, ela é formada a maior parte de água e outras substâncias, tá? O que é anemia? Anemia é a redução do número de hemácias ou de hemoglobina. Provoca fraqueza, né? Pois o oxigênio deixa de ser transportado em quantidade suficiente. Os leucócitos, né? Que são conhecidos como os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo e eles são encontrados de 5 a 9 mil metros cúbicos por milímetro de sangue, aliás, de 5 a 9 mil por milímetros cúbicos de sangue. Leucocitose é quando tem um aumento, né, desses glóbulos, dos glóbulos brancos, né, que é causado por uma infecção, por uma doença, tá? E há também já a doença causada por vírus, produto químico, radiação e determinados medicamentos provocam a redução dos leucócitos, que é a leucopenia. Então, eu tenho aqui os vários tipos de glóbulos brancos, o neutrófilo, acidófilo, basófilo, linfócito e monócito. Cada um tem uma determinada função. Aqui, nós vamos ver que os glóbulos brancos, eles fazem a defesa do nosso corpo, né? Então, eles realizam dois processos. No caso, a fagocitose, você vê que tem um núcleo aqui, ele expande, né? Aqui, a sua célula aqui, englobam a bactéria através de pseudópodes, falsos pés, e vai fazer a destruição. No caso, aqui, isso aqui é chamado fagocitose. Aqui a diapedese é quando o leucócito ele consegue, né, se estrangular aqui e passar pelos vasos sanguíneos. Ele sai da corrente sanguínea e passa pela parede, tá? E vai fazer a defesa do nosso corpo. Bom, aqui nós temos os vários tipos de glóbulos brancos que eu falei para vocês. Cada um aqui tem uma determinada função, né? Nós vamos falar um pouquinho dos trombócitos, que são chamados de plaquetas, que eles são em número de 200 a 400 mil, né, por fragmentos de células por milímetros cúbicos de sangue. Derivam de células inteiras na medula óssea que se fragmentam e eles participam do processo de coagulação sanguínea. O que é isso? Ele vai ajudar a conter e a prevenir hemorragia, certo? O tecido adiposo, que é também chamado, né, de gordura. Ele é formado por células chamadas adipócitos, né, ou células adiposas, cujo citoplasma circunda um grande vacúolo onde vai armazenar gordura. E elas formam uma camada de gordura denominada tela subcutânea, que é a hipoderme. As baleias, as morsas, as focas, pinguins têm uma espessa tela subcutânea como isolante térmico, uma vez que vive em regiões muito frias. Então, ele tem uma espessa camada que vai ajudar a isolar a temperatura. Bom, aqui nós temos o desenho, né, da pele, né? Então, a gente vê aqui que essa camada aqui de cima, superior, é chamada de epiderme, ela não tem irrigação de vasos sanguíneos. Aqui embaixo nós temos a derme, né? A gente vai ver aqui. E por último aqui a tela subcutânea ou tecido adiposo, que a gente
acabou de ver aqui. Então, a gente tem as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, que dá essa oleosidade no nosso corpo, o poro, e nós temos os pelos. Agora vamos falar do tecido muscular. O tecido muscular, ele tem a propriedade de realizar movimentos, graças à sua capacidade de contração. Possui abundante irrigação sanguínea, então ele tem muita necessidade de alimento e oxigênio. E esse tecido, ele é caracterizado por contratibilidade, ele tem a possibilidade de reduzir o seu comprimento. Extensibilidade, possibilidade de aumentar de comprimento. Elasticidade, tem a possibilidade de voltar ao comprimento original. Então, a gente vê que ele se contrai, estende, ele é elástico, né? Por isso, ele produz o movimento. Nós temos 3 tipos, né, fundamentais de tecido muscular: o liso ou visceral, o estriado ou esquelético e o cardíaco. Então, primeiro aí, músculo não estriado e liso, né? A gente vê que é uma célula mononucleada, tem um núcleo só, pouco potente e de contração involuntária, não depende da nossa vontade. E ele é encontrado nas paredes das vísceras, dos vasos sanguíneos e do tubo digestivo. O músculo estriado esquelético, a gente vai ver aqui, tá o desenho dele, tá? Ele está os núcleos aqui, certo? E a gente vai ver que ele, né, ele tem células. O esquelético, aliás, ele tá aqui, ó. Ele tem células plurinucleadas, né, muito núcleos, mais possantes que as células dos músculos lisos, são de contração voluntária, depende da nossa vontade, e ele está, né, preso ao esqueleto. O estriado cardíaco, né, a gente vai ver que ele apresenta 2 núcleos centrais com estrias, mas de contração involuntária, que constitui a musculatura do coração, o miocárdio. Então, é o músculo do coração, involuntário, não depende da nossa vontade. Depois, nós vamos ver, por último, o tecido nervoso, né? Ele tem excitabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos, né? São as células nervosas. Condutibilidade, que recebe e interpreta estímulos externos e produz e transporta os impulsos nervosos, as respostas aos estímulos. São células altamente especializadas, né? São os neurônios. Os prolongamentos da célula nervosa são os dendritos e o axônio. Tá aqui, ó. Então, aqui é o desenho de um neurônio, né? A gente tem o núcleo, aqui a gente tem os dendritos, aqui é o corpo celular, aqui nós temos o axônio, aí a bainha e aqui os botões, tá? Eles conduzem os impulsos nervosos. Os dendritos trazem um impulso para o corpo celular e o axônio leva para outras células, tá? Bom, agora nós vamos fazer a atividade. Lembrando, pessoal, que vocês têm que assistam a aula junto com a apostila, tá? Parem se tiver alguma dúvida e vão responder a algumas atividades e depois vão postar foto. A primeira aí, vocês vão colocar, tá? Os nossos órgãos são formados de tecidos. Identifique o nome do tecido e dê o órgão. Então, vocês vão lá na página anterior, vai ver o nome do tecido e vai dar o exemplo de que órgão que é formado esse tecido. Isso é a 1. A pergunta 2. Quais as funções básicas do tecido epitelial e do conjuntivo? Então, vocês vão colocar aqui, epitelial. Vai lá e nas funções básicas, bem no início da página, depois vão colocar a função, vão colocar aqui tecido conjuntivo e depois vão colocar a função. Pergunta 3. Qual a diferença entre glândulas exócrinas e endócrinas? Então, vocês vão pôr sobre a endócrina e a exócrina e vai dar um exemplo de cada uma. A pergunta número 5.
O que distingue o tecido epitelial dos demais tecidos, tá? Também tem lá na apostila. 6. O tecido conjuntivo adiposo apresenta várias funções. Vocês vão responder a e a B. Onde é encontrado o tecido conjuntivo adiposo? Então, você vai ver o lugar. Ele se encontra abaixo da pele, tá? Vamos lá ver sobre isso. Na pergunta B, se observarmos o animal a seguir, notaremos que ele apresenta grande quantidade de tecido adiposo, de duas funções desse tecido que constituem uma vantagem para esse animal. Lembra quando a gente falou do pinguim, do urso, né? Foca. Então a gente vai, vocês vão lá e vão falar sobre a função deles terem uma grossa camada de tecido adiposo. A pergunta número 8. Hemácias, na pergunta 8, vocês vão vir aqui e vão colocar a pergunta A, né? O que é o A e o que é o B de cada uma delas. A pergunta 10, vocês vão aqui associar corretamente. E a pergunta 13, né? Vocês vão pôr qual é a função da medula óssea, da medula vermelha do osso, também vocês vão ver lá na apostila. 17, vocês têm aqui o neurônio. Lembra do desenho que está ali no final do nosso texto? Então, qual o nome das estruturas apontadas? Vocês vão colocar um, vão colocar o nome, o 2, assim. Qual é o nome da célula esquematizada? Como chama essa célula daqui? Tá? Então, repetindo, tá? Vocês vão fazer esses exercícios que foram falados aí, explicado aí, e depois vocês vão postar a foto no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que vale nota, tá, pessoal? Qualquer coisa, estamos no grupo. Beijos, até mais.